Com certeza, um dos preços mais caros que pagamos é que nunca estamos inteiros no lugar em que estamos. As pessoas vão perdendo a capacidade de convivência presencial com o outro. Vão ficando com um nível de suporte à frustração muito baixo. Cada vez mais nós consideramos que nós, da maneira como somos, na vida real, somos inaceitáveis. Temos que criar um perfil para que agrade, para que o outro me aceite. Quando nós começamos a querer só prazeres imediatos, quando não temos essa capacidade para longas caminhadas, começamos a ficar medíocres. Nossas criações são todas muito pequenas, todas aquelas que trazem uma satisfação muito rápida. Não temos mais a paciência e o autocontrole para uma caminhada mais longa, que todo objetivo de maior porte exige. Com certeza, um dos preços mais caros que pagamos é que nunca estamos inteiros no lugar em que estamos. Carl Jung, o grande psiquiatra fundador da psicologia analítica, ele costumava usar uma expressão: corpo e mente juntos. Isso é o ideal em toda a nossa ação. Em geral, não estamos presentes nas refeições, porque o celular tem alguma coisa interessante. Não estamos presentes se estamos, por exemplo, sentados numa varanda diante da natureza. O celular é mais interessante do que a natureza. Ou seja, acaba que nós somos roubados da vida diária, da atenção às nossas tarefas, à nossa convivência social, por algo que nos parece mais multicolorido, mais atraente. E como você falou muito bem, que nos traz alguma gratificação. E nós fazemos esse jogo, damos o feedback disso, quando também saímos curtindo os demais. Então, é quase que um acordo tácito. Vamos nos curtir, porque isso é uma compensação que me deixa realizado, eu me sinto percebido, eu me sinto aceito, e cada vez mais isso vai ocupando um espaço preponderante na nossa vida. É um ato de vontade e nós temos que partir do princípio de que a nossa vida é tremendamente interessante. Ela tem um potencial de realização enorme. Trazermos para dentro da nossa vida os atributos que são simulados nas redes sociais, mas que são autênticos na nossa vida. Podemos observar os detalhes da natureza, de onde estamos. Me recordo que uma vez, junto a alunos do meu curso de filosofia, eu perguntava a eles como é o teto da sala em que você trabalha. E nenhum deles soube me dizer com precisão. Alguns trabalhavam mais de 10 anos naquela mesma sala e não sabiam dizer como é que era o teto que estava sobre a sua cabeça. É incrível como nós perdemos essa capacidade de ser detalhistas, a capacidade do requinte, de observar a riqueza da vida, e depois temos mal qualidade naquilo que fazemos as coisas de maneira superficial e não sabemos por quê. Então nos tornamos muito superficiais em relação à vida. Ao amarmos a vida, gostarmos da sua riqueza, de tudo que ela nos oferece, aprendermos a estar o tempo todo num estado de observação e de aprendiz, porque a vida tem algo a nos ensinar o tempo todo, vai cada vez mais nos devolvendo o sabor de viver, valorizando cada detalhe da nossa vida. Sim, e resistir ao vício, né? Porque não deixa de ser um vício. Com certeza é tremendamente preocupante, ainda além de tudo que você falou, por um dado. As pessoas vão perdendo a capacidade de convivência presencial com o outro. Vão ficando com um nível de suporte à frustração muito baixo. Então, se eu estou com você, se a gente convive num ambiente de trabalho, eu tenho que desenvolver paciência, empatia, uma série de virtudes que me permitem conviver bem com você. Numa rede social, se você me desagrada, eu simplesmente deleto, passo para um outro perfil. É muito fácil eu só ver aquilo que me interessa, aquilo que eu gosto. Vou ficando com uma incapacidade tremenda de suportar os reveses da convivência real. E esses reveses é que vão fazendo com que a gente cresça. Vão polindo arestas e vão fazendo com que a gente cresça. Então nós criamos um mundo onde não é pedido nada de nós. Podemos fantasiar que somos qualquer coisa e só ter aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada. Evidentemente, isso nos desprepara para a vida real. Isso bloqueia o nosso processo de crescimento. É uma preocupação grande. Agora, como eu falei, nós temos que ter argumentos para puxar essa juventude de volta para a vida, fazê-la interessar-se pela vida. Esse é um aspecto que cada vez mais tem se feito presente. Quem está ausente das redes sociais não existe. O importante é você estar sendo visto e aprovado, não por você, mas por um público que, na verdade, não está te vendo. Está vendo uma imagem que você projetou. Cada vez mais nós consideramos que nós, da maneira como somos, na vida real, somos inaceitáveis. Temos que criar um perfil para que agrade, para que o outro me aceite. Então, nós criamos quase que uma máscara ficcional, a partir do qual temos oportunidade de sermos aceitos. Eu soube de um
trabalho que foi feito numa escola municipal, uma pequena escola, onde havia essa dificuldade dos alunos estarem viciados em redes sociais, e a escola simplesmente pegou esses alunos e levou para uma região extremamente carente e mostraram às pessoas como vivem, as dificuldades, a pobreza, o quanto era necessário um trabalho voluntário ali, quanto era necessário que eles fizessem alguma coisa pela vida, e tiveram um excelente resultado nessa iniciativa, ou seja, mostrar que a vida nos espera, que há coisas para se fazer na vida, que são mais importantes do que esse teatro montado de maneira artificial, onde eu mostro o que eu não sou e assimilo aquilo que as pessoas não são. Sim, e fico dependente dessa aprovação o tempo todo, né? Isso é um processo muito fácil de acontecer nas redes sociais. Eu ainda acho que a inteligência artificial vai piorar esse quadro. E isso está num livro de origem egípcia, que é o Caibalion, onde se diz que nós temos uma mente masculina e feminina. Feminina é aquela que pega a ideia, desenvolve, faz com que ela cresça e apresenta ao mundo. E a masculina é aquela que gera semente, aquela que insemina a mente. O ideal é que nós fizéssemos ambas as funções, tivéssemos ideias próprias, inseminássemos a nossa mente com ideias próprias e desenvolvêssemos também dentro de nós com a nossa própria parte feminina. Mas muitas vezes essa semente que faz a nossa mente trabalhar veio de fora, é jogada discretamente ali. Então nós podemos ver que as redes sociais elas são uma caixa de ressonância daquilo que eu chamo de normose, que é uma massificação, o que todo mundo pensa, o que todo mundo faz, o que está na moda, os conceitos que todo mundo tem, de tal maneira que se você não se enquadrar em alguns desses quadradinhos, você está fora, não tem espaço para você nesse mundo. Então ela é uma inseminadora de ideias, que depois são desenvolvidas por cada um e a pessoa diz, é minha ideia, fui eu que desenvolvi. Mas na verdade, a semente partiu de uma alienação coletiva. É muito comum isso. Muito fácil que de repente você veja metade indo para um lado pensando de um jeito, metade indo para o outro lado pensando de outro. Não é possível, ali você tem milhares de pessoas, todas pensam exatamente igual. É não lógico existe o caminho do meio, né? Por isso que parece que não existe mais o caminho do meio, né? Não existem as inúmeras gradações entre um polo e outro. Se cada ser humano pensa por si próprio, você vai ter infinitas gradações entre um polo e outro. Se você está com todo mundo polarizado aqui e ali, é provável que essas pessoas não estejam pensando, que tenham tido a sua mente inseminada por alguma ideia do coletivo, dessa normose, dessa massificação. Modismo mental é o que a gente vive. Perfeito. Evidentemente, como todo vício, exige uma canalização de vontade, uma disciplina férrea, para que você possa fazer aquilo que você está fazendo de corpo e alma, como já falamos. Uma entrega total, estar presente em cada coisa que você faz. Cada vez mais tiramos a nossa atenção, por exemplo, de uma leitura. Já era ruim, fica pior ainda, porque nós pensamos na novidade que está na rede social que eu estou perdendo, ou no e-mail, ou no WhatsApp que eu posso ter recebido, que pode ter alguma coisa muito importante. Evidentemente, são fantasias. Alguém que tem algo muito importante a te dizer dificilmente mandará por um WhatsApp ou por um e-mail, estará diretamente falando com você. Então já era uma fantasia de que não deveríamos estar ali, que estamos perdendo alguma coisa. Já não andávamos muito bem em termos de leitura. E isso, nesse momento, dificulta muito mais. Gera uma ansiedade, como se eu estivesse perdendo algo de muito importante. Todo vício, nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo de parar de fumar. É disciplina, é um primeiro momento sofrido, onde sentimos quase que uma síndrome de abstinência. Temos que ser capazes de ter essa continuidade, perseverança e constância, até que esse primeiro período mais difícil passa. E você começa a sentir menos falta, vai se envolvendo com outras coisas, vai se envolvendo com uma vida mais natural, mais apropriada para um ser humano, mais conexão com a vida. Mas no primeiro momento é disciplina, vontade, perseverança e constância pura. Sim. É assim que se sai de qualquer vício. Uma das coisas que podemos observar na história, todas as grandes criações que realmente trouxeram algo de qualidade para a humanidade, tiveram um longo caminho de desenvolvimento. Leonardo da Vinci não pintou a Gioconda de um dia para o outro. Esse foi um processo onde ele foi criando a sua técnica de esfumato, foi cada vez mais refinando até chegar a uma grande obra. Qualquer grande obra, Einstein, com a sua teoria geral da relatividade, foi a mesma coisa, uma vida dedicada a isso. Quando nós começamos a querer só prazeres imediatos, quando não temos essa capacidade para longas caminhadas, começamos a ficar medíocres.
Nossas criações são todas muito pequenas, todas aquelas que trazem uma satisfação muito rápida. Não temos mais a paciência e o autocontrole para uma caminhada mais longa, que todo objetivo de maior porte exige. Existe um escritor americano, Steven Pressfield, que um dos seus livros ele fala que isso é a chamada orientação hierárquica. Eu estou o tempo todo olhando para cima, para ver quem está acima de mim, para ver como eu posso fazer para tomar o lugar dele, e quem está abaixo, para ver se não toma o meu lugar. Tudo que eu crio, eu olho para fora para ver o que as pessoas querem, para poder satisfazê-las e elas me darem um retorno. Ele diz, ninguém é criador de nada com essa mentalidade hierárquica. Aquele que cria algo, cria porque existe uma necessidade interna de agregar alguma coisa ao mundo. Que ainda que aquilo não seja entendido, não seja bem recebido, ele sente que agregou algum valor, que fez a sua parte. E como você fala, grande parte, talvez a maioria, dos artistas que passaram pela humanidade foram reconhecidos na posteridade e não pelos seus contemporâneos. Uma minoria recebeu esse reconhecimento em vida. Então, há que ter uma satisfação pelo fato de fazer, pelo trabalho em si, porque é isso que te corresponde. Sim. É o fruto como uma espécie de entrega do fruto. Se queremos a satisfação pelo fruto, começamos a ficar ansiosos e esvaziamos a qualidade daquilo que fazemos. Fazemos algo para ter popularidade e não colocando o nosso coração e dando o melhor naquilo que fazemos. Uhum. Os estoicos falam muito isso, né? Que o homem tem que fazer o que deve ser feito, não o que você quer fazer, mas muitas vezes para alcançar aquele objetivo você tem que fazer o que você não quer. Muitas vezes aquilo que devemos, não queremos. Essa é a grande questão da formação de caráter, né? Formação de caráter é aprender a tornar as nossas inclinações e rejeições coincidindo com aquilo que nos faz crescer como ser humano e com aquilo que nos faz regredir a um estado bestial, um estado animalesco. Então, tudo que eu gosto eleva a minha consciência. Tudo que eu rejeito baixa a minha consciência. Esse é um caráter bem formado.